Aí nós temos Abraão tendo Isaac aos 100 anos de idade, Sarai com 91, né? E começa uma nova história, né? O menino aí, por volta dos 12 anos, segundo estudiosos, é levado para o sacrifício, quando Deus pede. Pede tudo. Quando Deus pede o filho, pede tudo, né? Então, Com certeza. você vai sacrificar Isaac, o seu filho, seu único filho, no lugar que eu te mostrarei, né? E leva o menino. O propósito de Abraão, né, tema dessa discussão, é um propósito bem definido, pai né, de todas as nações, de muitas nações. Cria para a gente uma noção de raciocínio sobre nós e sobre o nosso comportamento frente ao ministério. Porque muitas vezes a gente se encontra em momentos cruciais da nossa vida, de tomada de decisão, né? O senhor trouxe aqui que houve vários ciclos. Então, ciclos se abriram, ciclos se fecharam, né? Sim. Então, tem vários ciclos aí agora. Tem o projeto Imaginar, né? A ONG, tem o Conselho de Pastores, tem a missão lá na África, tem a missão na região Norte e Nordeste, né? É uma batuta. São vários propósitos ou é um propósito com várias vertentes? Não, eu tenho um propósito. Volto a afirmar. O meu propósito é cumprir o propósito. Eu sempre vejo assim, por exemplo, Davi. Vamos olhar para Davi? O negócio de Davi era guerra. Era guerra. Quem está me incomodando? É os amonitas. Então vamos vencer os amonitas. Quem está me incomodando? São os jebuseus. Então vamos para cima dos jebuseus. E conclusão, ele foi derrotando os caras. Chegou um momento, qual era o propósito de Deus na vida de Davi? Era Davi conquistar tudo que Deus tinha prometido a Abraão. Todas aquelas terras que Deus prometeu a Abraão, elas estavam ocupadas por filisteus e companhia, né? Amorreus e todos os cananitas. Quando se percebeu, Davi tinha conquistado tudo isso. Aí o livro de Atos, o escritor Lucas diz assim, e Davi cumpriu o seu propósito na sua geração. Davi nem sabia disso. O que Davi queria? É se ver livre. Sim. Ele queria paz, queria guerra. E a Bíblia diz, e houve paz por 40 anos. E houve paz, a terra descansou, tranquilo, Salomão pega um reino legal. Por quê? Davi cumpriu o propósito. Eu não sei qual era o propósito de Deus na vida de Salomão, que era o filho de Davi. Mas Salomão fracassou. É ou não é? Eclesiastes 1 é a declaração de um fracasso. Então, né? ele fracassou no propósito de Deus. Agora, o que acontece? Oportunidades estão vindo da minha mão. Então, como eu não sei o que é propósito, o que não é propósito, eu estou dando o meu melhor. Chegou para mim, eu estou naquela vibe que diz, o que te vier a mão para fazer, faça, conforme as tuas forças. Então, estou dando o meu melhor, como eu disse. E o aferidor desse propósito, então, seria, nesse sentido, a própria palavra de Deus. Se estiver em conformidade com a palavra de Deus, está alinhado ao propósito de Deus. Então, talvez aí a métrica, o como verificar se está no propósito de Deus, é realmente estar na palavra, né, alinhado. Então, todas aquelas vertentes ou todos os projetos que estão sendo feitos, eles convergem para um eixo, né, central, que é a palavra de Deus. Então, seria nesse sentido. Né? Mas como que é adquirir maturidade? A maturidade dói? Maturidade dói, e dói bastante, porque a maturidade é crescimento. E todo crescimento dói. Por exemplo, você tem capacitação universitária. Não é fácil você bater 4 anos, 8 anos, fazer pós, fazer mestrado, fazer doutorado. Quando você se capacita e você cresceu a um nível que está muito aquém dos outros, agora, vamos analisar. Qual foi o preço pago por isso? É ou não é? Foram
horas e horas de estudo, quanto de investimento que foi colocado nisso, quantas regalias que você perdeu, quanto tempo de descanso, de passeio. Quer dizer, então, para tudo tem um preço. A maturidade tem um preço muito grande. Por quê? Porque você tem que abrir mão de coisas, você tem que abrir mão do seu eu, você tem que abrir mão de você mesmo e ter uma disciplina muito grande, domínio próprio muito grande. Então, isso custa caro, e dói, porque você tem que pensar mais em outrem do que em você mesmo, né? Então, crescer, amadurecer, meu Deus do céu, né? Você pode ver, por exemplo, tem pessoas, vamos falar de pessoas na vida, idoso, o cara tem 80, 90 anos, e o cara vive no estresse, ele não tem paciência, ele é ignorante, ele briga com gente no trânsito, ele briga na fila do supermercado. Quer dizer, aí você olha para uma pessoa e fala assim, é velho, mas não amadureceu. Não tem maturidade. Por quê? Porque ele não quis crescer. Ele não quis, também não quis se capacitar. Você fala, pô, o cara não cresceu em área nenhuma. Porque em nenhum momento da vida ele esteve disposto a querer perder, a sofrer. Então, a maturidade, ela machuca mesmo, ela dói. É um preço alto a se pagar. Só que a capacitação, a formatura é um privilégio, é glorioso, porque é libertador você se sentir, né, acima, não pela vanglória, pela arrogância ou pela soberba, mas pela liberdade de ignorar situações, deixar de lado situações. Você consegue superar, ser ignorado, humilhações, você consegue superar afrontas, e, meu Deus do céu, é bom demais, né? Crescer, a maturidade, ela é boa demais. Então, quando a gente olha a vida de Abraão, voltando lá, que o personagem principal hoje é ele aqui na nossa história, a gente vê Abraão já no final da sua trajetória e passando a batuta para Isaac, né? E já o cara está muito rico, milionário, todas aquelas terras, ele já viu toda a provisão de Deus sobre a sua vida, o Isaac já cresceu, e, meu Deus do céu, e como é glorioso. Eu acredito que o cara, ele olha para trás e ele vê tudo o que ele passou. E o análise é o seguinte, doeu, foi difícil, mas cheguei aqui e isso é glorioso. Então o propósito está ligado a experiências, a abarcar conhecimento, experiências, abrir mão de alguns deleites, de algumas vantagens ou de algumas viagens,